Olá, muito bom dia a todas e principalmente a todas, mas a todos também. Meu nome é André Fischer, eu sou coordenador do PROGEP e dos cursos do PROGEP e também desse projeto que já há muitos anos, há décadas já, realiza a pesquisa que hoje recebe o nome de Lugares Incríveis para se Trabalhar. A pesquisa recebe o nome de FEX, FIA Employee Experience, e o prêmio é o prêmio Lugares Incríveis para se Trabalhar. E nós estamos aqui hoje para realizar um evento que, para mim, assim, é de suma importância. Eu fico muito feliz depois aí de 40 anos de carreira como professor e pesquisador, abrir um evento no qual nós falamos daquilo que é a essência da FIA, né? A FIA foi criada há 40 anos atrás como uma fundação que tem como objetivo, que tem como missão institucional, não existe se não fizer isso, que é o desenvolvimento da administração no Brasil. É isso que nós fazemos, através da pesquisa, através da consultoria, através da educação executiva, né? E talvez não exista um objetivo maior de desenvolvimento e de mudança na administração do que a questão da inclusão, né? Nós estamos falando do desenvolvimento não só da administração, nós estamos falando do desenvolvimento da sociedade, nós estamos falando do desenvolvimento da civilização. É um absurdo nós vivermos num país onde a cada 10 minutos uma mulher é estuprada. É um absurdo nós vivemos num país que é o quinto lugar no mundo em número de feminicídios. Então, nós estamos aqui refletindo, né, sobre como levar a mulher para as instâncias de decisão dentro das organizações e na sociedade. Porque isso só vai mudar se as mulheres ocuparem cargos de decisão. A questão da mulher é uma questão social, mas é uma questão política também. Hoje, o nome político, ele deixou de ser algo digno de consideração. Normalmente, nós ligamos a palavra política a uma coisa que a gente tem que ter ojeriza, não, a questão da mulher é uma questão política. E quando nós falamos de política, nós falamos de decisão. E quando nós falamos de política dentro da empresa, nós falamos de quem ocupa os cargos de decisão dentro da organização. E quando você olha os resultados das pesquisas sobre isso, o número no Brasil é ínfimo em relação a outros países. Para nós termos uma ideia, né, a União Europeia ela estabeleceu uma legislação que obriga todas as organizações num determinado, claro que tem um determinado período para cumprir isso, mas obriga todas as organizações a terem pelo menos 30% a 35% dos seus conselhos administrativos ocupados por mulheres. Na Noruega, isso é 35% hoje. Alemanha, Suécia, Itália, já tem legislações específicas dentro desses países que obrigam a participação de mulheres num determinado percentual nos conselhos administrativos de empresa. Isso acontece nesse nível, mas depois você vai descendo na organização em todos os níveis de decisão e a mesma coisa vai aparecendo. Quanto maior a responsabilidade, menor a participação das mulheres. E as mulheres são responsáveis por 70% do consumo. Veja, responsável por 70% do consumo de um lado, não é? Porém, não está nas decisões das empresas
que justamente atende essas consumidoras. Então, seja do ponto de vista do desenvolvimento civilizatório do mundo, do desenvolvimento social do país, ou do desenvolvimento da administração, essa questão que nós comemoramos ontem e que a gente tem um prazer enorme de trazer para discutir com vocês, e que na pesquisa FEX nós temos sessões específicas, vocês vão ver, a respeito desse assunto. Essa questão é fundamental e nós vamos continuar perseguindo essa questão, né? Assim como perseguindo a questão da inclusão de outros grupos que são minorizados na sociedade e são minorizados nas nossas empresas. E acho que o exemplo que nós vamos ouvir da Carol, da Carolina, né? Do trabalho da Vivo, prazer imenso em receber você aqui, Carolina, e os números que vão ser apresentados, que vêm da nossa pesquisa FEX, né? Com a Lina, com o Daniel, vão expressar isso, né? Eu convido todos e todas vocês a perceberem nesses números o como pode ser útil, e nessas experiências que a Vivo e a Carol vão trazer para nós, como isso é possível, nós podemos fazer isso amanhã, isso não pode ser um discurso, né? Seja se integrando à pesquisa FEX, que tem essa bandeira, né? E conosco, acompanhando indicadores sobre o que acontece com a mulher na sua empresa, seja vendo na expressão daquilo que a Carol traz, como é possível transformar o dia a dia. Nosso papel como gestores de recursos humanos. Então, agradeço muito, a Carol está aqui com a gente, a iniciativa da Lina, que é uma militante nessa área e, ao mesmo tempo, é membro da nossa equipe da FEX, o Daniel, que está aqui conosco, né, ter conduzido esse trabalho, né? E que tenhamos todos um ótimo evento e aprenderemos muito, eu tenho certeza. Lina, passo a bola para você. Muito obrigada, professor. Excelente fala, né? Acho que a gente precisa mesmo dessa conscientização, entender alguns números e entender por que, né, que a equidade de gênero é tão importante, né? Vai muito além do que a gente discute nas organizações, mas sim para a sociedade de uma forma geral. Então, né, estou aqui muito feliz de receber a Carolina Sierra, né? Vou fazer uma breve apresentação e depois a gente, né, conversa aqui. Ela é formada em Publicidade e Propaganda, pós-graduada em Ciências do Consumo pela SPM, pós-graduada em Gestão Estratégica de RH pela FIA. Atuou durante 12 anos no desenvolvimento de comunicação em marcas, foi head de marca e conteúdo na Vivo e, após uma mudança de carreira, está há 3 anos como head de cultura, diversidade e inclusão também na Vivo. Então, muito obrigada por estar aqui conosco. E posso chamá-la de Carol, né? Eu queria, né, fazer algumas perguntas, até porque, né, aproveitar esse momento. No ano passado, em 2021, na edição em que tivemos, né, centenas de empresas participantes da pesquisa FEX, via Employee Experience, né, todo mundo ali preenchendo o questionário, falando das suas práticas, os funcionários também respondendo, né, sobre a sua experiência de trabalho no dia a dia. A gente teve a Vivo, né, dentre as 380 empresas, a melhor colocação para o tema equidade de gênero. Então, foram, né, 18 setores premiados, foram 10 temas especiais que, né, contemplava a pesquisa, e a Vivo ficou em primeiro lugar em equidade de gênero, tanto por ter uma participação bastante equilibrada de mulheres e homens nos diversos cargos, não só no total da empresa, mas a gente vê também, né, na liderança, na alta liderança, e as práticas que estão bem completas, né? Infelizmente, é só uma pequena parcela das empresas, uma rara parcela das empresas que conseguem ter e manter, né, diversas práticas específicas de gênero para tratar do assunto. Quando a gente fala de diversidade, é muito comum as empresas terem práticas muito abertas, muito genéricas e, né, pouco estruturadas, mas a gente percebe que na Vivo, né, isso foi tudo muito bem respondido.
Então, né, primeiro, parabéns pelas iniciativas, parabéns por todas as práticas, né, porque, né, apresenta realmente ótimos resultados. E eu queria saber, né, um pouco, aproveitando, né, que tem tanto, né, tanto exemplo bom que provavelmente você pode contar, inicialmente, como que foi esse histórico do trabalho em diversidade e inclusão na Vivo, como que foram, né, as primeiras ações e como que você avalia até hoje, né, esse cenário de diversidade e inclusão na empresa? Tá bom, obrigada, Lina. É um prazer, uma honra estar aqui, né, podendo falar um pouco dessa realização da empresa. Obrigada, professor, também pelas palavras. Bom dia a todos que estão nos ouvindo também. O tema de diversidade como um todo é um tema que é muito muito estratégico para a Vivo, né? Então, ele vem desde as altas lideranças e há quatro anos atrás, 2018 já? Nossa, 4 anos atrás, foi formado um programa estruturado de diversidade, que há 3 anos eu lidero. O importante é a gente lembrar o quanto, acho que é uma das falas do professor mais importantes, é isso, a gente atende um público que é diverso, né? Então, nada mais natural do que garantir que essa diversidade esteja dentro da empresa, em todos os níveis e cargos, para que a gente tome as melhores decisões e saiba como atender melhor estes clientes. Então, o olhar da diversidade, não só como inclusão, não só como responsabilidade social, né? Um dos temas do ESG é super importante, mas esse olhar estratégico relacionado ao negócio e a como o negócio atua é muito importante também. A gente também, vários estudos são feitos, inclusive na FIA, sobre o potencial da diversidade de trazer melhores resultados de negócio, né? O potencial da diversidade de trazer ambientes mais produtivos, criativos, ambientes em que as pessoas se desenvolvem e são mais autênticas e, portanto, podem oferecer seu maior potencial. Então, o olhar de diversidade da Vivo tem muito a ver com isso, de como a gente pode ser inclusivo e garantir que a gente desenvolva a empresa para ser uma empresa melhor como um todo, inclusive para o cliente, né? Falando um pouquinho do histórico de diversidade, então o programa tem 4 anos, ele tem 4 pilares estruturados, né? Além de gênero, a gente também olha o tema de raça, pessoas com deficiência, LGBTI+. Falando especificamente de gênero, o olhar para o aumento de representatividade feminina nas lideranças é uma diretriz que veio desde o global, né? Então a gente faz parte do grupo Telefônica, e a gente tem hoje indicadores e metas de aumento de representatividade que, inclusive, fazem parte do bônus executivo, então, estão associados a metas de negócio também. Então, isso dá para a gente também um direcionador muito assertivo em relação a como a gente quer construir o programa, né? A gente tem olhar tanto para aumento de liderança, e daí a gente olha em como a gente reconhece essas mulheres, desenvolve essas mulheres através de diversos programas, tanto de habilidades soft skills, hard skills, como torná-las preparadas, até uma conscientização geral da companhia de que a gente precisa ter um olhar intencional, muitas vezes, para essas mulheres, para retirar os nossos vieses inconscientes da jogada quando a gente faz processos de avaliação, processos de remuneração, processos de movimentação, como a gente considera essas mulheres mais e as incentiva a participar de mais processos, né? A gente tem também muitas ações relacionadas à inclusão de mulheres em áreas de tecnologia e áreas de engenharia. A gente tinha, em 2018, 0 mulheres como técnicas de campo. Hoje a gente já tem 300 mulheres atuando em áreas que eram, até 2018, 100% masculinas. Então, existe uma mudança tanto de cenário dessa área, de como essa área lida com essa nova realidade, quanto da adesão dos clientes a essa iniciativa, que foi muito positiva, que foi muito relevante para o negócio e mostrou o valor dessa diversidade para o negócio, né? A gente está agora, a gente tem uma ação de desenvolvimento e sensibilização de toda a companhia, não só das lideranças, chamada Jornada da Diversidade, que a gente fala mensalmente de um tema de diversidade para todo mundo. E esse mês, e o mês passado, a gente estava falando exatamente disso, de como
incluir mulheres em áreas de tecnologia, em áreas de engenharia, como que a gente consegue incentivar, inspirar, desde da educação, né, das nossas filhas para essas áreas, até agora no mercado de trabalho, uma ação mais assertiva para que a gente consiga, né, desenvolver pessoas que também atuem em outras áreas. A Vivo é uma empresa de tecnologia, então o crescimento, né, dessa representatividade desses profissionais nessas áreas é muito interessante para a gente. Não sei se respondi, se tem mais alguma pergunta. Não, muito legal. Eu acho que, né, tem que começar mesmo com uma ação estratégica para que tudo se encaminhe, né? Estar nas metas dos executivos, senão muito pouca mudança acontece. Eu vi essa ação que foi publicada ontem, né, que você comentou das técnicas, né, que já são mais de 300. Queria saber se você pode contar um pouco mais dessa ação, né? É bem interessante ver, como você comentou, né, eu não sabia, era zero, então, a participação de mulheres, e agora a gente já tem um número bem expressivo. Como que começou a iniciativa, de onde surgiu a ideia? Foi uma iniciativa da gente oferecer oportunidade, né, para mulheres iniciarem nesse trabalho técnico. Era uma área que não tinha nenhum, então a gente identificou a oportunidade de trabalhar, inclusive, com parcerias em ONGs, em escolas técnicas que estivessem desenvolvendo mulheres nesse sentido. Tem algumas das técnicas que falam que queriam trabalhar nessa área, mas ninguém nunca chamou para uma entrevista, né? Então, às vezes, exatamente quebrar esses paradigmas, esses preconceitos, já faz uma mudança significativa. Então, a iniciativa começou no final de 2018, a gente iniciou essa contratação com um pequeno número de mulheres, a gente teve ações que envolveram tanto capacitá-las para realizar o trabalho, quanto quebrar algumas das barreiras que podiam atrapalhar a entrada delas nesses cargos, né? A gente trabalhou com sensibilização dos gestores, com sensibilização da própria equipe, para que elas tivessem um ambiente que fosse acolhedor. A gente trabalhou bastante com elas, para que elas também se sentissem confiantes e capazes, e empoderadas, e sentissem o apoio da companhia para realizar esse trabalho. E a gente recebeu, como eu disse, resultados muito positivos de satisfação dos clientes, né? Tem muitas mulheres que, às vezes, pedem mulheres para atender elas em casa. A gente ainda tem um número reduzido, a gente tem essa ambição de poder oferecer essa oportunidade para todas também. É um projeto que a gente tem bastante orgulho, exatamente porque ele muda uma lógica muito estabelecida, né, do mercado de telecom, que é essa questão dos técnicos, e começa a trazer essas habilidades femininas também para essas áreas, começa a trazer essa reflexão para os homens em relação a quais são as habilidades realmente necessárias e consideradas para uma boa realização desse trabalho, né? Porque existe muitos preconceitos mesmo, né? Muitas crenças específicas sobre o que é trabalho de homem e o que é trabalho de mulher, e essa é uma crença que a gente não tem, né? Que as mulheres podem fazer qualquer trabalho, onde elas quiserem trabalhar, elas conseguem e se destacam também. Muito legal, parabéns mesmo, eu acho, né, super interessante, e quebrar tudo isso, né, realmente o primeiro passo é bem difícil, e depois as pessoas, né, vão se ajustando e vão realmente, né, ficando mais satisfeitas. E eu acho que é um trabalho constante, sim, de consciência também, né? Ou seja, precisa ser intencional. Eu acho que esse é o grande aprendizado que a gente tem. Não adianta também decidir fazer isso e não ter todo um trabalho de apoio em volta, não ter um acompanhamento tanto das equipes quanto das próprias profissionais. É importante que isso aconteça, exatamente porque é uma coisa que está transformando, né? Que está gerando uma movimentação que não é ainda familiar para todo mundo. Então, a gente precisa ter esse acompanhamento. Legal. Carol, a Vivo recebeu o prêmio, né, de equidade de gênero no prêmio Lugares Incríveis para Trabalhar, e eu queria saber se você pode contar algumas dessas ações que se destacam, né, pelo menos para a Vivo, que é que para vocês, né, tem mais efetividade em relação ao público que vocês atendem, e aí o público também não é só as mulheres, né, a gente tem os homens também, a questão da licença, né, parental.
E aí, assim, só para destacar aqui, né, o que é que essas empresas, né, poderiam entender como ações mais completas, específicas para as mulheres? São as políticas específicas para contratação, né, são os comitês específicos para discutir a ascensão de mulheres para cargos de liderança, monitoramento de diferenças salariais, benefícios exclusivos, e também um programa formal para melhorar a qualidade de vida, né, das mulheres que provavelmente precisam de mais flexibilidade, de outras necessidades. Se você Sim. puder comentar um pouco. Com certeza. Além das ações que eu já falei, a gente tem promovido uma série de ações para apoiar, né, e incentivar as nossas colaboradoras na construção da carreira, seja ampliando a representatividade nos cargos de liderança ou promovendo a equidade de gênero dentro da companhia como um todo, né? A gente tem evoluído no tema de contratação, né? Então, principalmente para os cargos de liderança, a gente tem acompanhado e garantido pelo menos um currículo feminino entre as finalistas dos processos de liderança. A gente acha isso importante, né, para que exista essa oportunidade igualitária. Então, pelo menos um currículo feminino sempre está presente nos processos. O processo que eu falei agora de mulheres em áreas técnicas é um processo que também tem incentivado o mercado, então a gente não está atuando só aqui internamente, a gente tem vários parceiros que também estão começando a contratar mulheres, então a gente está transformando o mercado nesse sentido. Quando a gente fala de desenvolvimento feminino, a gente tem uma série de cursos dedicados, específicos para mulheres, a gente tem mapeado quais são os nossos talentos femininos e quais são as mulheres preparadas para a sucessão. A gente faz essa reflexão com as lideranças também, ou seja, dentre os seus sucessores mapeados, existem talentos femininos que podem ser desenvolvidos e podem ser preparados para esses processos de sucessão. A gente, né, suporta essas mulheres, né, com quaisquer necessidade de desenvolvimento e habilidades que elas precisem. Da visibilidade e criar networking, a gente tem um programa chamado Aurora, exatamente em que essas mulheres podem se conversar entre si, trocar experiências, criar um networking, porque é também parte do processo de desenvolvimento de carreira, né? O processo de desenvolvimento de carreira dentro de uma corporação envolve não só as suas habilidades técnicas, mas também a sua capacidade de influenciar, a sua capacidade de conhecer as pessoas, de estar nas conversas, de conseguir interagir e se integrar com a empresa como um todo, e isso também é muito incentivado através dos programas que a gente faz. A gente tem um programa muito robusto de apoio à maternidade, né, desde de quando a mulher fica grávida, né, de acompanhamento, a gente tem flexibilidade nos horários, a gente tem licença estendida, a gente tem um treinamento para os gestores, tanto durante o processo de gravidez, a gente teve vários treinamentos e temas relacionados a isso, né, da integração de maternidade e carreira, para que a mulher também se sinta acolhida no momento e consiga conciliar esse momento tão importante na vida de todas as mulheres, né? Não precisa ser uma escolha, precisa ser algo que a gente consiga conciliar e consiga desenvolver em conjunto, e não pode ser também um peso na carreira das mulheres, né? Tem que ser algo que seja considerado. A gente tem alguns comentários de algo que para a gente é super normal, né? Mas a contratação, promoção de várias executivas que estão grávidas, então isso é algo que devia ser normal, que devia ser natural e devia acontecer cada vez mais, e a gente desenvolve isso bastante. A gente também tem dentro dos prédios espaço para extração de leite quando elas estão grávidas, horário flexível, a gente estendeu a licença parental, né, também para, daí, dentro do programa de diversidade, isso impacta também, né, estendeu também a licença parental dos homens e oferecem a mães não gestantes, né, também quando é o caso. Então, a gente tem muitas ações que garantem esse apoio, ou seja, que ela possa também focar na carreira, possa se desenvolver e possa ter esse protagonismo e essa visibilidade e essa luz para poder se desenvolver. São muitas ações em conjunto. Esse mês a gente está com vários cursos, a gente tem uma frente chamada Viva Explore, que
todo o nosso processo de desenvolvimento interno, e esse mês a gente está com cursos focados para desenvolvimento de carreira feminino, para desenvolvimento da liderança, para isso, processos de mentoria, e acho que um tema importante da gente falar é olhar a interseccionalidade também do tema, né? A gente tem hoje também um projeto aqui de desenvolvimento de mulheres negras, né? De mentoria para mulheres negras, ou seja, também é um público que, quando a gente olha, tem sua representatividade minorizada dentro da empresa, e a gente precisa também ter um olhar mais intencional para fazer o desenvolvimento dessas mulheres acontecerem. Certeza. Esses são já o segundo, terceiro passo, né? Exatamente. Mas é importante olhar, né? Para fazer. Uhum. Com certeza. E, né, esses são os desafios, né? Perceber as demandas, o que é necessário e ir atendendo, né? Com tudo. E o importante, prática. Acho que o divertido também do processo todo é um pouco isso. À medida que você vai começando uma ação e vendo essa ação ser bem-sucedida e se desenvolver, outros temas começam a surgir, outras questões começam a aparecer e tornam essa evolução mais robusta e mais dinâmica também, né? Então, a empresa como um todo começa a se transformar, deixa de ser só uma ação intencional de diversidade, passa a ser uma parte da cultura da empresa, que é esse o grande objetivo, né? Isso virar uma parte da cultura que aconteça de forma mais orgânica, né? Então, à medida que a gente vai tendo metas em todos os níveis de liderança para aumento de representatividade, quando isso se estabiliza, quando isso realmente se torna equilibrado, isso se torna orgânico, é algo que a gente almeja e espera que aconteça em breve. Bom, Carol, nós recebemos a pergunta aqui do Marcos Fukumura. Ele diz, né, desde o início desse programa de inclusão em razão de gênero, houve alguma definição objetiva e quantitativa de percentuais a serem alcançados para mulheres em cargos de liderança, diretoria, gerência, assim por diante? Sim, a gente tinha uma meta de chegar a 30% até 2021, né? A gente quase chegou 29, em janeiro a gente atingiu 30%. Esse ano a gente está com meta de chegar a 31% de mulheres em cargos diretivos, então o foco é específico. A gente também tem metas, e daí variam de percentuais em cada um dos níveis, né? Porque a gente já tem representatividades um pouco maiores em níveis de gerência, então a gente aumenta um pouco esse percentual. A gente tem hoje 42% de mulheres geral na Vivo, né? Então, e daí a gente começa a também granularizar essas metas, né? Como eu falei, mulheres em áreas técnicas, tem áreas muito mais masculinas, então a gente também começa a colocar metas específicas para programas de inclusão que a gente está colocando. Tá? Mas todos os nossos pilares têm metas específicas de crescimento. Então, no caso de lideranças femininas, tem essas metas, a gente tem meta de chegar até 30% de lideranças negras até o final de 2024, a gente tem meta de crescer o nosso número de pessoas autodeclaradas LGBTI+, e contratação de profissionais trans. A gente tem meta também para o aumento de pessoas com deficiência, então a gente tem metas específicas para todos os nossos pilares. Acho que é importante isso, né? Porque também você começa a colocar um plano de ação e acompanhar se está dando certo, rever o processo e o caminho se não está conseguindo acelerar na velocidade que você gostaria, quais são as ações intencionais que você vai fazer, quais são os processos específicos que você vai fazer, para que você consiga esse crescimento também. O professor que pediu aqui, só ia fazer um breve comentário, né? Você falou dos percentuais, isso quer dizer que as mulheres participam um pouco mais proporcionalmente do que os homens na pesquisa, porque você comentou dos 42% de mulheres no total, na pesquisa elas são 44%. Né? E na liderança, elas são 33%. Então, elas são mais participativas quando a gente faz a comparação. Muito bom. Mais um bom motivo para ter cada vez mais, né? Então, mais participativas. Sou eu, Lina? Você não me deu a palavra? Sim. Tá bom. Na verdade, eu quero fazer uma pergunta, e como eu estou na condição de palestrante, eu não pude colocar no Q&A aqui. Bom, fantástico aí o que vocês estão fazendo, Carol. São coisas muito, muito legais.
e tenha certeza que nós vamos explorar você bastante nas nossas aulas aí, Fiquem à nos nossos vontade. cursos. A minha pergunta é a respeito da reação dos homens, Carol. Qual que é a reação dos homens técnicos? Porque, de certa forma, quando você traz 300, é isso, né? 300 mulheres para trabalhar, você está acirrando um pouco a competitividade aí interna. Ou entre as lideranças, os homens líderes, qual que é a reação desse grupo a esses programas? Como é que você lida aí com essa contradição? Ótima pergunta, professor. Acho que o importante do processo é contar com aliados. Então, a gente tem muitos homens que são aliados e os principais promotores do processo, né? Então, que estão acompanhando, apoiam essas mulheres, ajudam nesse desenvolvimento, apoiam junto com a equipe. Dentro da equipe também tem muito apoio e muita participação. Quando existe qualquer... eu acho que é por isso que a gente faz os processos de sensibilização com a equipe e com as próprias mulheres, né? Ou seja, como é que a gente lida também com essas questões de forma aberta, como grupo, como equipe. A gente quer criar um ambiente em que exista segurança e confiança entre as pessoas, né? Então, também os incômodos a gente incentiva que sejam colocados e a gente discute, coloca as situações e tenta trabalhá-los. É um processo de acompanhamento muito grande. Mas, de forma geral, a gente tem conseguido bastante apoio, e eu acho que isso é um bom sinal, né? E quando acontece alguma situação um pouco mais... que possa ser um pouco mais crítica, que possa ser um pouco de resistência, existe um diálogo aberto também e uma capacitação e uma educação geral para que a gente consiga resolver aquilo da melhor forma possível, né? Dependendo, né, da gravidade da coisa também, da gente tentar resolver isso da forma correta e da melhor forma possível. A gente tem, e daí falando de um tema que não foi exatamente a sua pergunta, mas que eu acho importante trazer aqui, vários cursos e temáticas e comunicações relacionadas à agressão, violência contra a mulher, porque é um dos temas que a gente acompanha também. Então, isso, quando chega no seu limite, obviamente é extremamente grave, mas ele parte de um histórico de uma masculinidade tóxica, de agressão, de questões que precisam ser tratadas também com os homens, né, em relação com as mulheres. Então, esse mês, inclusive, a gente vai ter uma palestra sobre masculinidade tóxica na Vivo para todos os nossos colaboradores, mas a gente já falou bastante sobre o tema e a gente tem um curso específico para toda a liderança e para toda a equipe sobre assédio geral, sobre violência contra a mulher. A gente faz parte da coalizão pelo fim da violência contra mulheres e meninas do Instituto Avon, né, que foi formado pelo Instituto Avon. Então, é um cuidado que a gente tem, né, sabendo que essa realidade existe e tentando tratar ele de forma aberta e bastante madura com todos. Legal, muito legal, muito legal. É um desafio, né, em várias organizações essa questão, né, porque é um processo de conscientização permanente, né, e que precisa ser muito sustentado ao longo do tempo. E é um processo em que não adianta uma única sensibilização sobre vieses inconscientes, né? Você tem que lembrar a pessoa exatamente nos momentos em que os vieses acontecem. Então, tem uma pergunta aqui, inclusive, que fala do processo de recrutamento. A gente relembra nos questionários de recrutamento, né, as orientações que a gente dá para os gestores quando eles vão questionar, para observarem os seus vieses exatamente nas horas das entrevistas, exatamente quando eles estão selecionando as pessoas. Então, a gente tem conteúdos para lembrar isso nessas horas, nas horas de avaliação de performance também, né, como a gente relembra, pode ser que você tenha um viés aí nessa hora, você está tendo, presta atenção e tenta olhar além disso, né? Tentar tomar consciência disso e olhar além disso. Então, é um processo que precisa ser constante e que precisa estar integrado ao processo, né? Ao processo geral da carreira, né? De todos aqui, né? De homens e mulheres aqui na vida.
Carol, vou passar mais algumas questões. A Carla quer saber se você poderia dizer quais foram as escolas técnicas que vocês fizeram parceria, provavelmente para as mulheres, né? Para os homens também, que vocês devem ter. E depois tem uma outra pergunta do André Reck sobre licença paternidade, se vocês fazem algum acompanhamento dos pais, né, durante ou após a gestação da mulher. Respondendo a segunda pergunta primeiro, sim, a gente tem um acompanhamento também de paternidade, a gente tem uma licença paternidade de 30 dias para os pais, e a gente, todo o processo, né, de família, de acompanhamento é feito tanto com a mãe quanto com o pai também, ele precisa fazer... Tem bastante apoio, tá? Sobre a primeira, das escolas técnicas, eu não tenho o nome de todas aqui. Eu posso depois tentar mandar e complementar essa resposta. Pode ser? Até porque devem ser várias, né? E no Brasil todo também, né? Não Exatamente. só numa região. Exatamente. Não, e a gente faz processos de desenvolvimento próprios, tá? Então, a gente faz a capacitação das técnicas internamente. Então, a gente contrata, a partir de um nível, a gente tem muita capacitação que é feita com a gente mesmo, né? Então, com a nossa área de treinamento. Então, tem muito que a gente traz mesmo do mercado, tá? O Marcos aqui pergunta, né, seguindo o que o professor André falou, né, se houve algum tipo de programa de conscientização de homens que passaram a ter líderes mulheres, principalmente nas áreas técnicas. Sim, esse processo de sensibilização e conscientização acontece continuamente, tá? Não é pontual, não foi feito uma ação de conscientização. Cada vez que entra uma nova leva, a gente faz um processo de conscientização e sensibilização com todos. E a gente cria espaços exatamente para que essas conversas aconteçam, né? Para que a gente possa ter a troca tanto com o gestor, quanto com a equipe, quanto com as mulheres, né? Para que a gente tenha todos esses olhares também. Então, é um processo meio contínuo. Cada novo recrutamento, cada vez que elas entram, cada nova equipe que acontece, a gente faz um novo processo, uma nova sensibilização, uma nova conscientização. Carol, eu queria saber, né, como que você avalia, de que forma que os colaboradores percebem essas ações que vocês têm, né, em diversidade e inclusão, né, relacionada a gênero ou não, de uma forma mais geral também, e como que é o apoio da liderança e atitude do pessoal de forma geral, entendendo tanto resultados, né, que vocês possam avaliar de uma forma mais quantitativa quanto qualitativa. Tá bom. Bom, a gente tem um apoio total da autoliderança, né? O nosso CEO, principalmente, é um grande promotor da diversidade, traz esse tema em todas as falas dele, em todos os momentos que ele comenta. A gente tem uma estrutura do programa que envolve sponsors de diversidade que fazem parte da diretoria, né? Então, eu tenho 4 diretores, cada diretor é sponsor de um dos pilares de diversidade, o que faz com que o tema esteja constantemente presente no comitê executivo, faz com que o tema esteja presente dentro das áreas de negócio. Eles são diretores que não são da VP de pessoas, né? São diretores de B2B, de marketing, de TI. Então, né, a nossa sponsor global, né, do tema de diversidade é a vice-presidente é a nossa CIO, né? Então, a gente tem um processo muito amplo de apoio dessa liderança que promove não só os eventos, mas as ações e cobra bastante a gente também sobre números, indicadores e processos. A gente apresenta todos os indicadores e os avanços deles mensalmente no comitê executivo, então a gente tem uma pauta constante sobre isso, que eu acho que é muito importante, né, porque o tema está sempre sendo discutido, revisado e avaliado. E a gente faz pesquisas com os nossos colaboradores. Então, a gente fez censos de diversidade, pesquisas de diversidade, a gente tem a nossa pesquisa de motivação, inclui perguntas sobre diversidade, sobre essa percepção de inclusão, essa percepção de diversidade. A gente tem excelentes resultados, né? Então, 91% das pessoas se sente incluída, sente que existe
processos práticos de diversidade na empresa. 78% diz que tem processos, vê que as ações de diversidade acontecem de forma prática no dia a dia, e a gente acompanha isso de forma recorrente. A gente tem uma intranet interna também, então a maioria dos conteúdos está dentro de uma rede social interna, né, que é o Workplace. Então a gente também acompanha o engajamento do tema nessas redes, né, que é um alto engajamento. A gente tem grandes participações, né, mais de 2.000 visualizações em cada uma das lives que a gente faz sobre o tema de diversidade. Então, a gente acompanha essa percepção interna até para a gente saber também se está indo no lado certo. Além disso, a gente tem grupos de afinidade que são formados de forma voluntária pelos colaboradores, né? A gente promove essa governança e chama os colaboradores que querem se envolver com cada uma dessas causas, cada um desses pilares, e a gente consegue criar esse diálogo também direto com os colaboradores. Então, colaboradores negros, colaboradores LGBTI+, o grupo de mulheres, quais são as temáticas que para eles são mais relevantes e também que a gente precisa, de alguma forma, atuar, e como eles podem ajudar a promover isso também dentro dos seus papéis e das suas áreas e do seu dia a dia de trabalho, né? Então, esses grupos de afinidade também são elementos essenciais do nosso programa que fazem com que esse diálogo seja constante, fazem com que a gente consiga, inclusive, dar um pouco mais de visibilidade para a liderança destes grupos, para as pessoas que são mais ativas, porque daí eles conseguem também se desenvolver nesses aspectos e criar essa conexão maior, essa integração com a companhia. São múltiplas ações, né? Isso que é mais complexo. Eu acho que é importante, acho que a gente tem uma sorte de ter esse programa bem estruturado, né? Em que a gente tem diferentes níveis atuando com diferentes papéis, mas fazendo uma conexão constante, né? De como as coisas precisam se falar, precisam se desenvolver, como a gente consegue avançar em temas para se tornarem mais estruturantes, né? Mais realidade do negócio, e não ações pontuais, ações afirmativas únicas. Existem ambos os movimentos, né? Existem ações afirmativas, existem processos que se tornam mais estruturantes para que a gente elimine, por exemplo, barreiras de entrada, no caso de profissionais negros, por exemplo. A gente teve um programa de estágio agora, em que a gente teve 750 vagas. Metade dessas vagas foram direcionadas para profissionais negros, né? 50% dessas vagas foram direcionadas. Para isso, você tem que tirar algumas barreiras de entrada, por exemplo, o inglês. Há várias áreas que exigiam o inglês, mas o inglês não era usado no dia a dia da área, né? Então, para que ter essa exigência? Então, é super importante olhar exatamente o que está impedindo, de algumas vezes, essa inclusão efetiva. E quando a gente fala de gênero, acho que um dos principais pontos que a gente coloca é essa entrada nas áreas de tecnologia, né, nas áreas mais técnicas, que precisam também superar alguns obstáculos, precisam entender e acolher e incorporar a questão da maternidade de forma natural, para que isso faça parte da carreira da mulher. Então, são questões que a gente trabalha de forma ampla. Bom, a Carla perguntou quantas pessoas atuam na área de diversidade da Vivo. 6 comigo. Assim, a área, todo mundo da Vivo atua na área de diversidade de alguma forma, tá? A gente desenvolveu um processo de atrair fazer bastante influência e atrair muitos aliados para isso. Então, a área de diversidade da Vivo é praticamente a Vivo toda. Mas na área estruturada, né, que é a área que eu cuido, são 6 pessoas. Dedicada para isso, né? Muito bom. E como última pergunta, Carol, queria saber quais dicas que você daria para uma empresa que quer agora, né, dar esse foco, melhorar a equidade de gênero, mas que ainda não conseguiu dar os primeiros passos? 3 coisas são essenciais, né? Primeiro, conhecer a situação, né, saber qual é a sua representatividade hoje, onde estão os focos de atenção, em quais níveis, em quais cargos, se são todos, se não são. Conhecer e entender qual é a situação da empresa.
ter um apoio estratégico, né, da alta liderança, fazer com que isso faça parte da estratégia e não apenas uma ação afirmativa pontual, nem uma ação de marketing isolada, né, nenhuma das duas frentes vai trazer o resultado isoladas vai trazer o resultado. Acho que é sempre um conjunto das coisas, né, de como a gente consegue coordenar tudo isso, e escutar os colaboradores, o mercado, para entender quais são as barreiras que estão impedindo este crescimento dentro da área, né? Porque cada mercado pode ter a sua questão relacionada. Ontem eu tive num evento da B3 sobre equidade feminina no mercado financeiro, né? E um exemplo que foi dado, por exemplo, é que existia uma barreira de entrada para entrar na B3, que era um teste específico de matemática, que tinha uma diferença de performance entre homens e mulheres, mas que depois, quando você tirava esse teste, que era um filtro, não havia diferença de performance na contratação e na execução do trabalho. Era uma questão do filtro que gerava esse viés, né? Ele era um filtro específico que gerava um viés. Então, às vezes, você precisa estudar também quais são os obstáculos e que está acontecendo, que pode gerar algum obstáculo de entrada e onde você precisa trabalhar para desenvolver isso. Obviamente, trabalhar vieses, né? Todos temos vieses, precisamos ter consciência deles, precisamos saber onde esses vieses se manifestam mais para que a gente consiga superá-los e para que a gente consiga evoluir e olhar além deles. Muitíssimo obrigada, Carol. Não sei se o professor quer fazer algum comentário. Bom, nós só temos a agradecer a participação da Carol. Eu acho que ouvir, não é, quem está fazendo e fazendo bem e tendo resultado e sendo reconhecido por isso. Então, esse foi nosso papel. O papel agora eu me refiro especificamente ao prêmio Lugares Incríveis para se Trabalhar, né? E parabenizar a Carol, né? Que está trazendo para a gente essa visão de que é possível, nós não precisamos ficar parados, né? Eu comecei esse evento na abertura trazendo notícias tristes para vocês. Não é comum, né? No evento, normalmente, a gente começa enchendo a bola de todo mundo, que é para ser todo mundo feliz, alegre, contente. Mas isso eu fiz questão de fazer pelo seguinte, porque são essas iniciativas que mudam lá na ponta aqueles números absurdos ou aquele deputado horroroso falar o que ele falou. Entendeu? São essas iniciativas, é por aí que a gente chega lá, né? Então, nós precisamos parar com o discurso e precisamos fazer. E nós estamos vendo a Vivo fazer, nós estamos vendo a Carol fazer. E cada um de nós em RH, cada um de nós que está aqui agora, querendo saber sobre as práticas de diversidade, mas querendo saber também a respeito da nossa pesquisa FEX, do que ela pode oferecer, é isso que a gente pode oferecer, é trazer informação, né? Os tais dos vieses, eles dependem muito de um processo de comunicação, de um processo seguro de comunicação. Trazer informação, né? Seja a informação lá em números, que ela é muito importante das pesquisas. Por quê? Porque ela bate firme naquilo que é um viés inconsciente. Ela mostra, nós, no dia a dia da organização, nós vamos atuando, vamos trabalhando, vamos criando rotinas, porque é mais fácil viver, rotinas psicológicas, inclusive, né? Porque é mais fácil viver nessas rotinas. E, em algum momento, a empresa precisa parar e ela precisa olhar para aquilo que está fazendo, né? E nós também, individualmente, parar, né? Se ver frente a um espelho, a um diagnóstico e, diante disso, olhar quem nós somos realmente, né? Não é uma posição confortável. Não é tocar o dia a dia legal da rotina, mas se nós ficarmos na posição confortável e tocarmos o dia a dia, nós vamos deixar o mundo como está, nós vamos deixar a empresa como está, né? E de um lado tem uma demanda da sociedade, como eu dizia, da civilização, mas de outro lado, acho que a Carol,
A Carol deu uma aula, né? É por isso que a gente vai usar muito ela depois. Ela deu uma aula sobre gestão estratégica da RH. Ela começou falando o seguinte: olha, nosso público é diverso. Ela não começa do RH para o negócio, mas no negócio para o RH. Né? Então, eu queria valorizar muito por excelentes recados, por excelentes dicas, o que a Carol trouxe para a gente. Obrigado, Carol. A gente não vai te largar agora, não. Obrigada, professor. Que honra esse elogio. Obrigada mesmo, fico muito contente. Agradeço a oportunidade de contar um pouco da história do processo aqui da Vivo. É um processo feito com muita dedicação e muito carinho. E eu acho que tem realmente essa intenção que você falou, ou seja, como é que eu também estimulo cada um individualmente a atuar para fazer essas transformações. Não é um job, quando você perguntou da área de diversidade, não é um job só da área de diversidade, não pode ser, se for não vai dar certo. Tem que ser um job de todo mundo e cada um pode e deve refletir sobre qual é a sua contribuição individual para o tema. Então, eu queria terminar aqui com essa mensagem, chamar quem quiser ir para Vivo também, pode ir, temos vagas abertas em todos os níveis, em todos os cargos. Carol, só antes de você finalizar, o pessoal até perguntou aqui, dimensiona um pouco o tamanho da Vivo, porque tem gente que não sabe exatamente isso, justamente para verem aí o impacto dessas ações aí estão atingindo quantas pessoas, qual que é o público A Vivo interno. tem aproximadamente 33 mil colaboradores diretos, tá? Em todas as áreas e cargos, a gente tem colaboradores administrativos, nas nossas lojas, no campo, no call center, então, bastante gente. Com certeza contribuindo muito para a nossa sociedade. A gente tem também muitos parceiros, tá? Eu acho que isso é importante de falar, um olhar que a gente acabou não abordando muito aqui, eu falei rapidamente, só para não me estender, dá para falar um dia inteiro sobre o tema, para você ter uma ideia. Mas a gente tem ações focadas para o aumento da diversidade nos nossos parceiros, né? A gente também contrata bastante terceiros, empresas tanto de campo, de call center, de parceiros de revenda, de lojas. A gente tem ações voltadas também para incentivá-los e apoiá-los nessa construção de diversidade, porque são representantes da nossa marca também, né? E porque são empresas que também empregam muitas pessoas e pode ter um impacto muito significativo quando elas olham de forma mais intencional para esse tema. Excelentes práticas, ações e dicas, né? Muito obrigada, Carol. E parabéns pelo prêmio, parabéns aqui por todo o relato, né? Espero que tenha inspirado todo o nosso público aqui. Não, eu também espero poder ter ajudado e agradeço mais uma vez a oportunidade e pode abusar, professora, a gente está aqui para construir junto também. Bom, agora a gente vai passar a palavra para o Felipe Fonoff, coordenador da pesquisa, né? Ele vai passar alguns dados aqui para a gente sobre gênero e outras questões que foram levantadas na pesquisa. Por favor, eu vou pedir Felipe. desculpas a todos, eu estou saindo para um outro evento agora, 11 horas. O Felipe certamente vai entreter vocês e trazer informações importantes aí, Felipe. Bom, obrigado, professor. Obrigado, Lina. Olá, Carol, prazer conhecê-la e acompanhar o trabalho de vocês. É alguma coisa extraordinária mesmo, parabéns. Bem, pessoal, é uma fala muito rápida aqui de trazer alguns dados e para não alongar demais, né? Porque quando a gente fica expondo aqui essas informações todas, mas tem muita ponte para a gente fazer com o que a Carol disse, o que é muito legal, tá? A gente não combinou muito, não, o que ia ser dito. Muito bem, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre saúde mental e gênero, tá? Que são os dados possíveis de serem extraídos, entre muitos aqui, da metodologia. A metodologia ela é bastante ampla, os RHs conhecem muito bem a quantidade de coisa que a gente pergunta, mas, por favor, saibam que a gente usa cada gota dessa informação para poder trabalhar, para poder produzir conhecimento acadêmico, para poder fazer conteúdo e apoiar as organizações em tomada de decisão, tá?
Falando muito rapidamente aqui, nós temos um espectro muito grande de que a metodologia ela está necessariamente conectada à geração e proteção de valor da organização no longo prazo e geração de resultado no curto prazo. Tá? A gente nunca vai se afastar disso daqui, passando por todos os processos, clientes, ativos e tudo mais. Não vou me alongar aqui nessa exposição, que justamente, né, o cerne aqui da metodologia para poder trazer os colaboradores para dentro dessa lógica produtiva de cada uma das organizações participantes é o comprometimento organizacional afetivo, tá? Só para a gente saber o que a gente de fato pesquisa, o que a gente busca, que é o que vai trazer o nosso resultado através do que o suporte organizacional dado pela organização. Agora, tem aqui uma linha que divide, que inclusive está na fronteira de a gente saber se isso é ou não responsabilidade da organização, que é o bem-estar das pessoas, condição financeira, né, o nível de endividamento, todo o aspecto de perfil motivacional das pessoas, né, quem eu contrato, quem eu demito, mas por que as pessoas se atraem, por que elas permanecem, e também todos os aspectos de diversidade e inclusão. Em um determinado momento, a gente pensou, falou, todo o esforço que é feito aqui dentro, né, dos processos de gestão, ele é colocado para poder atrair e desenvolver os trabalhos internamente, mas a gente viu isso há 3 anos atrás, que era muito importante a gente olhar para a condição de cada um e trabalhar em cima disso também e tentar, de alguma forma, influenciar. Tá? Muito bom. E eu vou trazer dados aqui. A gente tem aqui na coluna da direita Lugares Incríveis 2021, mas o nosso foco aqui vai ser a análise de todas as empresas participantes, para que a gente não fique circunscrito apenas na análise de organizações que são de referência, mas vamos tratar isso aqui de uma maneira mais ampla. Sempre vai ter ali uma diferença um pouco mais positiva dos Lugares Incríveis, mas a ideia é que a gente faça análise de tudo, porque é mais próximo do mercado de trabalho brasileiro. Tá? Se a gente pegar só as empresas né, que tentaram e conseguiram estar entre os Lugares Incríveis, né, se eu pego todo esse universo, ele é mais próximo do universo brasileiro do que se eu pegar só Lugares Incríveis. Tá? Então, e por conta de tempo também, a gente vai ser mais moderado aqui no detalhamento. O primeiro dado vamos ver qual que é a proporção. Tá? Lugares Incríveis são organizações um pouco mais masculinas em proporção aqui do quadro de funcionários, 55 contra 38, mais 7% que não identificaram. Quando eu pego o grupo mais amplo de organizações, eu tenho um equilíbrio um pouco maior, tá? Mas só para a gente partir de que universo a gente está falando. E quando eu vou pegar aqui estresse relacionado, aí a gente começa a observar algumas diferenças interessantes. E, infelizmente, existem essas diferenças, e aí a nossa ideia aqui é como tratar isso daí de forma efetiva. Tá? Quando eu olho para nível de estresse aqui, eu tenho o roxinho aqui da turma que vai se divertir no trabalho, quem tem essa possibilidade feliz de aliviar o estresse do dia a dia quando vai para o trabalho. Eu tenho aqui 17% das pessoas nessa condição. Não altera nível de estresse 48%, e eu pego aqui estresse excessivo 17% e esgotamento mental em 11%. Tá? É uma proporção muito grande. A gente não vai falar aqui, mas existe uma relação muito importante em relação à maturidade das pessoas, né? Idade tem uma questão importante, ser ou não gestor, e principalmente condição física das pessoas, tá? Estado geral de saúde, alimentação, hábitos de atividade física e também de qualidade do sono. A gente não vai entrar nesse aspecto aqui, mas sabendo que a gente traz isso daqui para dentro do ambiente de trabalho, tá? A nossa condição pessoal aqui. E quando eu vou ver a diferença entre homens e mulheres aqui, a diferença ela existe e ela não é pequena, é uma diferença importante. Tá? Quando eu pego estresse excessivo, eu já tenho aqui um 17% para homens e 18% para as mulheres. Mas no esgotamento mental que aperta de verdade, tá? E a gente absolutamente precisa falar a respeito disso e entender o porquê e onde isso acontece, tá? Então, 9% dos homens e 15% das mulheres não é uma diferença que está na margem de erro, infelizmente, tá? Muito bem.
Vamos pegar uma pequena abertura disso aqui, porque não vai dar, de fato, para explorar todos os campos, e a gente foi buscar o que, de fato, traria aqui uma diferença mais representativa. Eu, por enquanto, estou fazendo aqui dando um passo atrás e dividindo as organizações em ambientes de trabalho. Então, tem um ambiente mais produção, né? Produção, fábrica, centro de distribuição, agrícola, etc. E eu vejo aqui que nesse corte aqui eu tenho um nível de estresse bem menor, é um 7,3 aqui, daria 20% no total. Quando eu vou para escritório administrativo, já vai para um 20,15 aqui. Home office também, né? São coisas análogas aqui, eu estar no escritório ou não, é muito parecido, com um pequeno viés de baixa aqui para quem está em home office em termos de estresse. Loja, atendimento, call center e tudo mais, é o maior deles, tá? E aqui está associando tanto um trabalho estressante quanto um profissional mais jovem, não vou dizer mais imaturo, mas com menos experiência e sofre bastante, principalmente para quem está exposto ao público externo, né? Você está representando a organização e certamente isso aqui é uma pressão grande colocada sobre esses jovens, tá? Mas eu chamaria atenção também, né? Então a gente já viu que fábrica, aí também tem serviços externos, que é interessante a gente conversar aqui com uma representante da Vivo que tem um efetivo grande, que está na rua fazendo esse atendimento também. São os dois grupos com um nível um pouco menor de estresse, tá? Mas, quando eu vou analisar a diferença, né, as proporções de homens e mulheres por local de tipo de trabalho, dá para ver que são dois ambientes também, sorte dos homens aqui, com nível de estresse mais baixo, tá? Porque, de fato, não é o knowledge worker, não é um trabalho de capital intelectual intensivo, tá? Sem nenhum demérito aqui, mas dá para ver que são ambientes mais masculinos. Então, é um 70-30 aqui na fábrica, vamos chamar isso aqui de forma mais genérica, e um 80-20 aqui nos serviços externos, tá? São muito mais homens do que mulheres nesses ambientes aqui. E o que chamou a atenção, né, o que está de fato, e aí eu puxo aqui das conclusões que a Carol trouxe para a gente, né, como atuar de forma efetiva. Primeiro é conhecer a situação, ter levantamento de dados, ter informação consistente para que a gente não faça ação inefetiva, né, onde não precisa, ter apoio da alta liderança e escutar os colaboradores. Muito bem. E quando eu vejo aqui, a gente já viu que são os dois ambientes com menor nível de estresse e também são dois ambientes majoritariamente masculinos. Agora, quando eu vou fazer abertura, eu não trouxe todas as aberturas aqui, mas eu vou dividir nível de estresse entre homens e mulheres dentro desses ambientes. Não vou trazer todos aqui, senão fica muito poluída a imagem, mas começando por escritório, dá para ver que esgotamento mental e estresse excessivo, existe uma diferença, só que ela é uma diferença um pouco menor, tá? Ou seja, tem sim a necessidade de a gente explorar isso daqui, ver a origem disso, mas essa diferença ela se amplia e fica muito, muito evidente justamente nesses ambientes, vamos assim dizer, mais masculinos. E a gente viu, né, aqui, né, no relato da Carol que, de fato, é feita uma preparação, né, conquista-se aliados nos serviços externos, por exemplo, para que a gente possa desenvolver esses aspectos, porque é, de fato, onde tem uma diferença maior. Então, eu estou falando aqui, na fábrica, o esgotamento mental ele é mais do que o dobro entre as mulheres do que os homens, tá? Vai de 5 para 11. Se eu vou pegar estresse excessivo, a diferença é importante também. E nos serviços externos, também é o dobro, é de 7 para 14. Ou seja, de fato, né, a gente precisa conhecer essas demandas internas e atuar de maneira ativa e efetiva, onde, né, qual que é a boa prática da gestão. Eu vou, de fato, colocar meu esforço e meu investimento onde eu vou ter um retorno maior, ou seja, onde eu tenho uma demanda maior, e é justamente quando eu vou falar de saúde mental para homens e mulheres, dar uma atenção maior para os ambientes tradicionalmente ou majoritariamente masculinos, que a gente vai ter uma efetividade maior.
E nós tivemos uma discussão com um grupo de RH, que foi riquíssima, e eu trouxe algumas conclusões aqui que foram colocadas, né, que foram trazidas desse grupo aqui, e que foi bem, bem interessante. Que assim, então, ok, trouxeram, acho que eram 4 ou 5 empresas que trouxeram os cases ali, e a gente viu duas abordagens bem claras, que nós achamos muito efetivas e que foi interessante trazer. Muitas delas a Carol trouxe aqui para a gente também como processos e soluções adotadas pela Vivo. Então, nós temos 2 formas de fazer isso. Nós temos uma abordagem mais coletiva, né, trabalhar mais um coletivo aqui, em que eu vou fazer pesquisas autodeclaradas a partir de indicadores, né? Só que essas pesquisas autodeclaradas, elas têm uma certa limitação para identificar casos graves. Ainda assim, é possível, né, assim como a FEX, a gente, né, são pesquisas autodeclaradas aqui, é possível fazer programas corporativos para poder encontrar a solução dessas questões. E tem, né, e aí sim, para casos mais graves, uma abordagem mais individual, ou, apesar de ser uma cobertura para toda a organização, nós temos aqui a chance de fazer isso através da liderança. Tá? Então, é mapeamento ativo e qualitativo realizado pela liderança. E como se constrói esse tipo de processo de solução? Primeiro a gente precisa cuidar da liderança. Porque a liderança é mais importante que os outros? Não de fato, ou até poderia ser uma conclusão aqui, mas é a liderança que cuida das outras pessoas, tá? Nesse sentido. Então, assim, garantir de maneira, né, fazer uma gestão ativa aqui da saúde psicológica da liderança, que também é um grupo que atua sob estresse elevado aqui, quando eu comparo com os não líderes, e aí informar a liderança, tá, sobre esse papel de identificação de casos. A gente não quer e não tem a expectativa de que cada líder vá se tornar um terapeuta psicológico, porque não é o caso, mas saber que tem esse papel de identificar, instruir para que essa identificação seja feita, e aí sim a empresa cria e mantém uma estrutura profissional para atendimento a tratamento disso daqui. Então, assim, só para trazer de uma discussão que foi muito, muito interessante na semana passada com esse grupo de organizações de referência que fazem parte dos Lugares Incríveis, foi isso que eles trouxeram, a gente devolve aqui para vocês informação fresquinha, e para 2022 agora, por isso que é tão importante vocês participarem. A FEX vive de inovação e criar conteúdo novo. Esse ano a gente tem a pesquisa sobre autoestima e heteroestima, que vai ajudar bastante a fazer a identificação de pessoas em situação de maior vulnerabilidade psicológica. E uma outra questão que parece muito simples, mas depois que a gente pensa, né, o ovo de Colombo. É uma pergunta muito simples, perguntando: o seu chefe é homem ou é mulher? Para que, de fato, sob a ótica do liderado, da liderada, entender como funciona, quais são as diferenças de uma liderança masculina e feminina. Isso aí, os dados preliminares são muito promissores. Não deixem de se inscrever na FEX, tragam para a gente as suas informações e a gente vai, na medida do possível, devolver elas para vocês também. Ok? Lina, você puxa aqui ou já passo direto para o Fernando trazer informações? Por conta de tempo, eu não vou abrir para perguntas, mas tudo que foi enviado no chat vai ser respondido, tá, pessoal? A Lina quer falar alguma coisa? Beleza. Não, Fernando, pode continuar. Legal, gente. Obrigado pela participação aí de todos. Vocês estão me ouvindo bem, né? Perfeito. Eu vou compartilhar o documento aqui. Sobre o processo de pesquisa, vou ser bem breve por causa do tempo, né? Para tentar não estender, pegar o almoço de ninguém. Brincadeira, só 10 minutinhos. Mas eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês para falar um pouquinho sobre o processo, como está o processo esse ano, quais são as diferenças que a gente tem em relação ao ano passado. Fechado. Então, como já dissemos aqui, a FEX é a pesquisa que seleciona e premia os lugares incríveis para trabalhar. E ela é basicamente composta por 2 questionários. Um questionário voltado ao funcionário, que é realizada a pesquisa de clima, onde ali o funcionário expressa o sentimento que ele tem em relação à organização no momento, né, o grau de comprometimento dele em relação à organização, e um questionário de práticas de gestão, que é mais para a gente entender a maturidade do RH, qual é o grau de estruturação de práticas e políticas formais de gestão de pessoas. Então, o questionário ele é formado a partir a pesquisa ela é formada a partir desses questionários, que vai dar o resultado para a gente lá na frente
sobre quais são os lugares incríveis para trabalhar e quais são as empresas que desempenham o melhor papel nesses dois ambientes, de clima e de prática de gestão de pessoas. As etapas da pesquisa, assim, o calendário, as inscrições elas já estão abertas, né? Desde setembro, nós temos atualmente mais de 150 empresas inscritas já, que estão aplicando os questionários para seus funcionários, descrevendo as práticas de gestão de pessoas. Então, a gente sempre recomenda que as inscrições elas sejam feitas o quanto antes, para aproveitar bem esse espaço, para preencher aí com calma todo o questionário, para ter um papel mais assertivo em relação à comunicação com os funcionários na participação. E a gente tem esse prazo aí para a coleta dos dados, tanto os dados de clima organizacional quanto práticas de gestão, disponíveis até dia 30 de junho. Então, no dia 30 de junho, a gente encerra a coleta, aí a gente tem um prazo para divulgar o resultado de clima organizacional de até 7 dias após o término da coleta. Se a empresa finalizar o processo hoje, a gente tem essa possibilidade também, ela pode, daqui 7 dias, já receber esse resultado de clima organizacional, que facilita bastante a gestão. A gente sabe que cada empresa tem um processo aí, um tempo, né, de apuração e de divulgação desses resultados, então a gente adotou esse sistema para que também a empresa tenha aí maior flexibilidade para divulgar e trabalhar com esse resultado, mesmo antes lá do resultado e da premiação. Lá, as empresas que foram pré-classificadas para a segunda fase, elas passam por um processo de auditoria com os nossos especialistas aqui que são relacionados à FIA, né, Fundação Instituto de Administração, não estão relacionados aqui na nossa equipe, mas são pessoas que fazem parte aqui da nossa comunidade, que vão aferir aí se essas práticas que as empresas divulgaram para nós são práticas que de fato têm algum peso aí para a gestão de pessoas, se elas são maduras o suficiente. Então, a gente faz esse processo de auditoria lá em julho, para que em agosto a gente tenha aí, de fato, a divulgação dos resultados de práticas, como essas empresas têm estruturado a gestão de pessoas nas suas organizações, e também, nesse mesmo mês, a gente tem a premiação, que é feita em conjunto com o Portal UOL, como vocês já sabem. E aqui, as inscrições elas ficam abertas até o dia 30 de maio, vocês já podem se inscrever nesse link aqui, que está aqui embaixo para vocês. O processo de inscrição ele é bem simples, é só basicamente você colocar algumas informações cadastrais da empresa, CNPJ, local, número de funcionários. A gente sabe que essas informações também podem ser atualizadas e vocês podem entrar em contato com a gente para atualizar essas informações assim que vocês fizerem a inscrição e precisarem atualizar. E aqui a gente entra no quem pode participar da FEX. A gente antigamente tinha algumas regras diferentes, mas aqui a gente atualizou esse processo para a gente ter uma maior participação aqui na pesquisa, entregar o nosso propósito aqui de gestão de pessoas e qualificação das práticas de gestão de pessoas para mais empresas. Então, a gente antigamente tinha a participação restrita para funcionários, agora a gente tem para acima de 50 funcionários, as empresas podem participar da nossa pesquisa, tá bom? São instituições privadas, instituições públicas, organizações do terceiro setor, cooperativas. Então, a gente tem uma maior flexibilidade também quais os tipos de organizações podem participar. E também a participação dos funcionários, ela fica aí destinada a funcionários CLTs, estagiários, associados e também funcionários PJs. Aqui, no caso dos PJs, a gente faz uma avaliação para ver se esses funcionários de fato estão integrados aí à estrutura organizacional da empresa. E aqui a gente restringe a participação de terceirizados e aprendizes, porque não é o foco aqui da nossa pesquisa, do nosso questionário, é um foco mais no público de cima aqui. Vale lembrar que a participação é gratuita, tá? Então, todo o processo de aplicação, todo o processo aí, inclusive de entrega dos primeiros resultados, os resultados gerais, eles são gratuitos também. O período de inscrição, como eu já havia mencionado, fica aberto até o dia 30 de maio. A FEX, aqui é o link que vocês têm disponível para fazer a inscrição. Os dados que eu já passei para vocês, CNPJ, razão social, endereço, número de funcionários e o responsável pela pesquisa. O responsável pela pesquisa é bom manter um contato que seja um contato forte, aquela pessoa que de fato vai tocar esse processo, porque é quem a nossa equipe também vai contatar em relação a se precisar fazer algum tipo de correção. Então, tem que ser a pessoa que de fato tem poder de decisão sobre o processo de pesquisa.
Assim que a empresa realiza a inscrição, a gente tem esse painel de acompanhamento, esse dashboard aqui que vocês conseguem acompanhar. Aqui vai passar tudo, tem um passo a passo do que vocês precisam fazer para poder iniciar a aplicação da pesquisa. Então, aqui tem um processo de entender o passo a passo da pesquisa, criar as informações de login. As informações de login, elas se referem justamente ao link que vai ser disponibilizado para o funcionário responder a pesquisa. A gente vai precisar que seja enviada a base de funcionários atualizada, de acordo com aquele público-alvo que a gente colocou aqui atrás, e a personalização do questionário do funcionário também, justamente porque a gente quer ter um pouco mais de assertividade em relação a essa pesquisa. Então, a gente vai precisar do envio da base de funcionários, justamente do organograma da empresa, que o funcionário possa se localizar dentro do questionário. A gente tem a questão dos cargos também, o funcionário vai assinar lá o cargo que a empresa cadastrar aqui, qual é o cargo dele, e também a gente tem a possibilidade de cadastrar até 6 assertivas adicionais aqui também. Esse é o painel que vocês vão enxergar após o preenchimento desses dados. Quando a empresa inicia o processo de coleta, a gente já tem esse dashboard mais atualizado aqui com o organograma que a empresa cadastrou. Então, essa parte aqui de baixo, corporativo, financeiro, comercial, é o processo de pesquisa sendo atualizado em tempo real. Então, aqui a gente teve uma participação baixa aqui na área financeira, então a gente tem a capacidade de ter uma comunicação um pouco mais assertiva para esse público, para engajar esse público na pesquisa. Então, a gente tem essa possibilidade, e o funcionamento disso aqui, de fato, é em tempo real. Às vezes aparece algum respondente inválido aqui no processo, e esse respondente inválido pode ser uma pessoa que ainda não tenha terminado o questionário. Então, a partir do momento que ele passa dos 25% ali do questionário respondido, esse funcionário vai para respostas válidas, não respostas, já sai ali dos respostas inválidas. Como eu disse lá naquela parte de login, quando vocês acessam o questionário, a gente tem essa possibilidade de personalizar o link de aplicação da pesquisa. Então, quando a comunicação for feita, a empresa vai divulgar o link de pesquisa, podendo aqui colocar no fex.fia.com.br/a empresa e o nome da empresa que vocês colocarem aqui. A gente sempre sugere que seja um nome simples de ser acessado, né, porque os funcionários não tenham uma extensão muito grande aqui, para que seja fácil de participar e de acessar. Por conta da LGPD, a gente variou um pouquinho aqui o identificador de acesso, que é a informação que o funcionário vai usar para entrar na pesquisa. Então, aqui a gente tem a possibilidade de cadastrar CPF, matrícula, e-mail ou qualquer outra informação que seja de fácil acesso do próprio funcionário. Algumas empresas, por conta da LGPD, têm alguma dificuldade com o CPF, mas a gente tem outras opções aqui para facilitar a vida das participantes. Esse aqui é o acesso do funcionário. Assim que o funcionário recebe aquele link personalizado que a empresa cadastra aqui para a gente, ele vai acessar esse painel aqui e ele vai precisar criar uma senha. Caso ele não tenha, ele vai precisar criar uma senha a partir daqueles dados que foram enviados na base de funcionário. Se foi o dado do CPF, então aqui em login interno, a gente vai utilizar o CPF e vai utilizar somente o ano, não é a data de nascimento, somente o ano de nascimento do funcionário aqui, que também será enviado na planilha junto com o login. A partir disso, ele deve concordar com termos de consentimento, né? A gente não utiliza esse dado, a gente não armazena esse dado, tanto do CPF, e-mail. Então, esse dado ele é utilizado somente para gerar a senha. Após a geração da senha, esse dado é descartado pelo nosso sistema, e isso também cria alguma dificuldade em algum momento, caso o funcionário perca esse acesso. Se o funcionário já acessou o questionário e perdeu o acesso à senha, algum outro, a gente não consegue gerar uma nova senha. Então, é sempre importante frisar na comunicação que o funcionário deve guardar, armazenar essa senha em local que ele se sinta seguro para guardar, porque a gente não consegue, a nossa possibilidade de fazer uma nova senha é muito limitada aqui. A partir desse momento, a gente tem a criação da senha ali e a possibilidade de enviar para o e-mail do funcionário aqui. Ele coloca o e-mail dele aqui e pode enviar essa senha para o seu próprio e-mail. A gente tem os requisitos mínimos para a questão do participação na LIPT, que é os lugares incríveis para trabalhar. A gente precisa de uma participação em clima
um resultado de clima de 70 pontos, e a certificação da FIA, que é aquela certificação gratuita voltada somente para clima organizacional, de 75 pontos. Então, a gente tem... Opa, deixa eu voltar aqui. Então, a gente tem esses dois requisitos aqui na parte de clima organizacional. Essa parte de amostra mínima a gente pode acessar depois no site, eu passo o site para vocês, lá tem todas as quantidades definidas que vocês podem acessar e ver a partir do contingente da empresa qual é a amostra mínima de participação. Já no questionário de práticas, lá o que define o índice de gestão de pessoas, a gente precisa, para a empresa se classificar para a segunda etapa, uma pontuação mínima de 25 pontos e concluir o preenchimento no tempo que é determinado lá de 30 de junho. Então, esses são os requisitos mínimos. E aqui na parte de premiação mesmo, a gente tem algumas listas de premiação. Então, a gente tem uma lista por porte, pequeno, médio, grande porte. A gente tem premiação especial, são as premiações relacionadas às temáticas, né, que a gente participa, que a gente define aqui na pesquisa. A Vivo mesmo é uma premiada dentro lá do setor de diversidade, equidade de gênero. Então, a gente desenvolve algumas premiações voltadas tanto para temas que estão em voga, quanto temas que a gente define aqui como temas mais estruturantes aqui da nossa pesquisa. Como eu havia dito também, a premiação ela é feita em parceria com o Portal UOL, então todas as empresas que são premiadas, elas têm um cantinho lá dentro do UOL Economia, falando um pouquinho das práticas de gestão dessas empresas, então tem uma pauta jornalística em cima dessas empresas, principalmente aquelas que ganharem algum destaque na premiação, nas premiações especiais. A gente tem a possibilidade de uso gerencial dos dados, então os dados são gratuitos, os dados gerais por clima organizacional e prática de gestão das pessoas também. A nossa equipe disponibiliza uma apresentação gratuita e a gente também tem a opção de investimento para detalhamento dos resultados, tá? Esse é o painelzinho quando vocês acessam, terminam a pesquisa, isso aqui é o que a gente disponibiliza para vocês, já o resultado por todas as temáticas da pesquisa. A gente tem a possibilidade de abrir ainda esse resultado por assertivas, então todas as perguntas que a gente fez para os funcionários, a gente consegue ver o resultado e comparar com o grupo de referência, que são os 120 lugares incríveis para trabalhar, e ver aí justamente a diferença e poder exportar esse resultado para o Excel, fazer marcação de indicadores. A gente tem um gráfico radar aqui para vocês verem o comparativo entre as temáticas também e os lugares incríveis. E dentro lá do nosso programa, dos nossos planos de detalhamento dos resultados, a gente tem alguns planos, né, voltado para clima organizacional, o outro para as práticas de gestão, né, o planejamento estratégico de RH, e também avaliação do CEO, sistema de gestão de talentos e alguns workshops personalizados que nós disponibilizamos para os nossos parceiros aqui na pesquisa. Esse aqui, a gente traz a diferenciação aqui sobre aqueles planos em clima organizacional. Esses resultados são as variáveis de perfil que a gente tem disponível aqui. Então, lá no plano padrão, quando a empresa adquire o resultado conosco, ela tem acesso a todos esses filtros aqui de variável de perfil, as variáveis clássicas de clima organizacional, acrescidos aí lá no plano essencial das áreas funcionais. Então, a gente consegue extrair o resultado por áreas funcionais também. Isso aqui é importante porque a gente consegue ser um pouco mais assertivo na forma como a gente trabalha e desenvolve as agendas de melhorias. Então, a gente consegue ver quais são os cargos que estão correndo um pouco mais atrás no resultado organizacional e a gente consegue ter um pouco mais de efetividade na atuação do RH aqui como um todo. Lá no plano avançado, a gente já tem uma estruturação melhor em relação à questão de dados, né? A gente consegue extrair uma maior quantidade de dados, a gente consegue trabalhar com maior quantidade de informações, a gente consegue ver o estilo de liderança, a gente consegue ver a quantidade de feedback, se o funcionário recebe feedback ou não, e ver se geralmente o resultado de quem não recebe feedback é menor, né? O resultado ele costuma comprometer um pouco mais quando o funcionário não tem feedback. Então, a gente consegue fazer esse tipo de análise aqui, também com as variáveis de saúde, de estresse. Tudo que o Felipe trouxe lá de estresse, a gente consegue fazer aqui também, fazer esse tipo de segmentação, inclusive consegue também fazer um tipo de segmentação mesclando esses filtros.
A gente tem um filtro sobre filtro, que é possível vocês fazerem uma efetividade maior aqui na aferição dos resultados. Eu fui rápido justamente para não tomar muito tempo de vocês, então acho que o espaço agora fica mais aberto para dúvidas, para a gente sanar algumas dúvidas sobre o processo de pesquisa. Se vocês tiverem alguma dúvida, esse é o momento. Não sei se tem alguma dúvida aí no Question and Answer. Vou fazer uma pergunta, Fernando. Oi? Não temos nenhuma pergunta, você foi bem claro. Deixei aqui os links também de acesso, professor. Acho que você não vale, hein, Lina? Não vai fazer pergunta aí, né? Certinho, pessoal. Então, obrigado aí. Se precisar, tem os nossos contatos aqui. Vocês podem entrar em contato com a gente durante todo o processo de pesquisa. A gente vai auxiliar tanto na manutenção aí do envio dos dados, tanto do questionário de prática de gestão de pessoas. Então, nossa equipe, eu, a Nayara, aqui os coordenadores da pesquisa, o Daniel, a Lina e o Felipe também. Então, a gente está totalmente disponível. Pode chamar a gente aqui nesse canal, nossos e-mails também tem nosso WhatsApp. A gente fica inteiramente à disposição de vocês. Tá bom? Obrigado. E é com você, Lina. É isso aí, deixei o contato aqui também, para quem achar que fica mais fácil. A Júlia perguntou, vocês terem algum case de uma empresa vencedora do ano passado para compartilhar conosco? Nós temos as reportagens feitas com as empresas campeãs no site do UOL. Júlia, se você quiser, envia um e-mail para a gente que eu passo o link da reportagem. Eu esqueci de avisar também, todos esses documentos que a gente utilizou aqui, todas as apresentações a gente vai enviar, então todos os dados que o Felipe trouxe, então tudo que foi falado pela Lina também, aqui a gente faz uma compilação desses documentos e envia para vocês ainda hoje, tá bom? O Alexandre perguntou também se existe a possibilidade de participar da pesquisa sem participar do ranking de premiação. Sim, Alexandre, pode se inscrever, mesmo link de inscrição, né, e o que pode acontecer eventualmente é vocês não quererem, aparecer, figurar na lista dos lugares incríveis, e aí é só avisar a gente, mas pode sim ter todo o diagnóstico, e fazer o processo. Exatamente, Alexandre. E esse o que o professor André trouxe também, né? Esse é um dos principais motivos da FIA desenvolver essa iniciativa, é justamente que as empresas utilizem como uma ferramenta de gestão. É claro que a premiação é um ativo extremamente relevante, né? As empresas gostam muito da premiação, mas é uma consequência de todas as ações que são desenvolvidas dentro das organizações, e essa base de dados gerada permite praticamente infinitas análises para a tomada de decisão. Então, a gente sempre fala, é importantíssimo que as empresas utilizem os resultados. Mesmo a parte gratuita, ela já é extremamente rica, né, principalmente para empresas de menor porte, até 50, 100 e poucos funcionários, a parte gratuita já resolveria praticamente toda a gestão de clima das organizações. E, claro, quem tiver interesse pode investir no detalhamento, acessar conforme o Fernando mostrou ali todos os filtros. O principal são as áreas, né? Saber o resultado em cada uma das áreas, por cargo, tempo de empresa e todas as nossas variáveis. Ok? Tem mais? Muito bem. Vamos finalizar, Lina. Sim, pessoal, muitíssimo obrigada pela participação de todos. Estamos à disposição e um ótimo dia. Até Obrigado, mais. pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada, tchau, tchau.